Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso do Senhor, 9 de março de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Palavra de hoje, Números, capítulo 11, versículo 24, ao capítulo 13, versículo 33. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-lhes. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os seus anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram as codornizes. O que menos tinha colher 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E diz o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham.
Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuel, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filhos de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sude; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filhos de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraial ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, à entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e eram os nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 52. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lo, e disse:
Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos, e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe, saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram. E um certo jovem que o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém, irmão? Livro de Salmo 52, versículo 1 ao versículo 9. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrancar-te-á da tua habitação, e a desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e tremerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos.
Provérbios 11, versículo 1 ao versículo 3. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor e até amanhã.